Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou responder as perguntas de vocês, beleza? Então, você que está aqui no canal saiba que toda terça-feira, né, eu coloco uma caixinha no meu Instagram, onde eu boto tema livre pra galera perguntar. Geralmente eu respondo por lá, mas nessa semana eu resolvi trazer as perguntas do Instagram pro YouTube, que é que a gente tem mais tempo para responder aqui. Na quinta-feira eu abro uma outra caixinha, mas essa é uma caixinha para análise de perfil grátis. Então eu abro para toda a galera que queira que eu faça uma análise da carreira dela a partir do que dá para ver pela rede social, e eu coloco ali nos meus stories, fica 24 horas, mas tem ajudado, né, um monte de artista, na verdade um artista por semana, mas que claro que o exemplo de um reverbera para os outros, beleza? Mas vamos lá, tá? Selecionei aqui, cara, 5 perguntas, acho que, porra, já vai dar um tempo bom, e vamos começar logo direto, tá? Então vamos lá, a primeira é do L1Type, beleza? @L1Type. Vale a pena ser roubado por uma gravadora no início só para ter uma estrutura de ponta? Porra, o L1Type, não vale a pena ser roubado nunca, irmão. Porra, nunca é maneiro ser roubado, tá ligado? Nunca vale a pena ser roubado. Ah, não vale. Né? Tipo assim, pô, vale a pena entrar num casamento pra ser chifrudo, pra poder... Não vale a pena, irmão. Se vai dar merda, não entra, entendeu? Agora, eu acho que a tua pergunta, ela já tá um pouco... Já tá pré-concebida a ideia de que ao entrar numa gravadora você será roubado. E eu entendo você ter essa percepção, e muitos artistas têm essa percepção. Por quê? Porque todas as vezes que tem um caso desse, tem muita mídia sobre, né? E quando tem um caso de honestidade, de transparência, ninguém divulga. Então, naturalmente, né, o senso comum é que a gravadora vai te roubar, né? Assim como, por exemplo... sei lá, né? Quantos casamentos acabam, né? Por que o pessoal hoje, a nossa geração, tem uma dificuldade do cara de casar? Inclusive fica aí, ó, a dica, casem, beleza? Vamos ser contra a cultura nesse sentido. Mas por que a nossa geração tem um problema em se casar? Porque, meu irmão, toda semana é notícia de separação, tá ligado? Então, todos os casais que você já pensou, William Bonner e Fátima Bernardes, separação. Fulano de tal, né? Agora Virgínia e Zé Felipe, separação. Então, sempre que há um problema, sempre que há um erro, né? A mídia, a grande mídia, geralmente, ela vive em torno disso, né? Dos problemas. Elas não fazem publicidade de coisas positivas. Você nunca vai ver uma notícia dizendo assim, ó, Chororó e Noeli comemoram 50 anos de casado, né? Você não vai ver essa notícia. E olha, o Chororó é um dos artistas que tá casado há, sei lá, 30, 40 anos, 50 anos, sei lá, né? Não vai ter essa notícia. Então, como a gente só recebe notícia ruim, a gente começa a achar que o mundo inteiro é ruim. O nosso olhar fica inclinado a só ver o mal. Mas o mundo não é assim, beleza? A realidade não é essa. Então, cara, tem gravadora que faz merda e já tem vários casos de erro? Tem. Mas, cara, tem muitas gravadoras honestas, tem muita gente compromissada, tem muita gente, porra, transparente, tem muita gente que faz o correto. Então, eu diria o seguinte, cara, se você for chamado por uma gravadora ou conseguir entrar numa gravadora no começo da sua carreira, a sua pergunta, né, pra ter estrutura de ponta, se é uma gravadora que tem estrutura de ponta, dependendo do negócio, porra, vai que vai. E se você tá no começo da carreira, meu irmão, eu não tenho esse preconceito de uma geração inteira, não. Eu iria. Claro que não assinando um contrato de 10 anos, de 20 anos, esquece isso, né? Então, hoje em dia você tem que reduzir os prazos, mas eu acho que super vale a pena. Ainda acho, tá, que a gravadora é uma força gigantesca na carreira de um artista. Eu sou um empresário de artistas. Eu atendo o artista, faço a gestão dele, o gerenciamento dele, a venda dele, a produção, enfim, um monte de coisa. Mas se aquele artista também está numa gravadora, se o meu artista está numa gravadora, eu tenho um apoio, uma outra empresa, né, que vai me ajudar a propagar aquele artista. Eu posso ser tudo ao mesmo tempo? Posso. Mas aí depende do tamanho do seu braço, entendeu? Eu não tenho braço para isso ainda, né? Então, porra, eu acho que vale super a pena. Se existe um escritório que é a gravadora, que é tudo ao mesmo tempo, porra, maravilha, também vai que vai. Mas eu acho que soma muito, né? Quanto mais pessoas focadas na sua carreira, cara, melhor, né? Próxima pergunta, beleza? @Barcelos. Na sua perspectiva, como vai ser o rap daqui a 10 anos? Meu irmão, porra, estamos em 2026. 2036 eu acho que não dá pra pensar muito nisso não, cara. Com a IA agora,
a gente não consegue mais pensar tanto a longo prazo em relação ao mercado, né? Você consegue pensar na sua vida, né? Porra, eu daqui a 10 anos eu quero estar, quero que meu filho esteja bem, talvez ter outros filhos, né? Eu quero estar casado, quero, porra, estar com shape maneiro, mantendo, né, a saúde em dia, né? Quero, enfim, estar trabalhando, construindo a minha parada. Agora, como vai estar o rap inteiro? Porra, é foda, cara. Eu tenho uma opinião um pouco né, diferente nesse sentido, que é o seguinte. Eu sempre acho que o rap nacional ele tá 10 anos atrás do rap americano, né? Geralmente eu olho os mercados e eu comparo os mercados. Então, né, no rap americano, quando surge Tupac, né, e o Big, né, claro que outras pessoas surgem antes, mas talvez esses sejam os dois grandes expoentes, primeiros expoentes do rap, né, americano. Eu comparo aqui, né, com o surgimento, porra, de Racionais, Marcelo D2, Gabriel Pensador, né, e é um tempo depois, né, é quase 10 anos depois. Então, né, hoje a gente está em 2026, a gente teria que olhar 2010, 2015, por ali, do rap americano, o que estava acontecendo lá. Eu acho que a gente está, né, o Matuê, o Hatch, o Orochi estão se consolidando, né, acho que junto com o Leno ali, como os principais artistas do Brasil. Eu imagino que daqui a 10 anos eles vão estar mais estruturados ainda. Como os 4 têm gravadoras, as suas gravadoras provavelmente estarão maiores, provavelmente uma vai quebrar dessas aí, né, por uma questão de estatística, beleza? Uma questão de estatística, as empresas quebram, então provavelmente uma vai desaparecer, mas acho que eles têm essa veia empreendedora e talvez eles invistam muito nisso e outros artistas venham daí. Agora, com relação à cena inteira, é muito difícil, cara, né? A IA, por exemplo, ela vai tornar um grande problema da classe artística para você ter sucesso, você tem que ficar famoso, tá? E isso é um problema. Eu sei que para quem tá começando acha que é do caralho ser famoso, mas quem é famoso mesmo não gosta de ser famoso, tá ligado? Por quê? Porque você perde a sua humanidade, né? Porra, eu, graças a Deus, consigo caminhar na rua, mano. Então eu tenho isso. Existem artistas e pessoas que não podem fazer isso e sentem saudade disso, não conseguem sair na rua, né? Tem uma vida muito privada, né? E isso é o ônus, né, do seu sucesso na sua carreira. A fama, ela não é o bônus, ela é o ônus, tá bom? Em determinado momento ela se torna o ônus. Então eu acho que com a IA, provavelmente a gente vai ver mais artistas de IA, porque você vai poder ter o sucesso do artista, né, sem o ônus da fama, você não vai ter que dar a cara. Então eu acho que isso pode acontecer, apesar de que, né, a gente sempre vai querer o contato ali do show ao vivo, enfim. Não tenho ideia, irmão, do que vai acontecer daqui a 10 anos, mas eu estarei lá, né? Se eu não morrer, eu estarei lá, beleza? @jovemvini_01 ainda empresaria artistas? Olha, cara, empresariar, né, não, né, mas eu trabalho com muitos artistas, só que de formas diferentes. Por que eu não digo empresariar? Porque eu sou uma das pessoas do Brasil que está tentando esclarecer para o mercado que essa palavra empresário ela é muito mal utilizada. Eu gosto dessa palavra, né? Até me apresento como empresário artístico, mas quando a gente fala em empresário, a gente nunca sabe se é investidor, se é manager, se é produtor, né? Então eu gosto cada vez mais de ser booker, eu gosto de ir dividindo, como o mercado norte-americano, eu acho que funciona melhor. Então eu tenho uma produtora, né? A produtora aqui é Os Leões Produtora, a gente faz a gestão de carreiras artísticas, né? Então sim, trabalho diretamente com artistas, a gente tem 2 artistas aqui, a Blitz e o Daniel Boaventura, que são de outros gêneros, né, do rap, né? A Blitz é rock nacional, a primeira banda, né, a estourar no rock nacional, e o Daniel Boaventura, que é um cara, meu irmão, porra, o maior artista brasileiro, um dos maiores artistas brasileiros que tem sucesso lá fora. No México ele é um ídolo gigante, aqui no Brasil ele também tem uma boa relevância, é um cara que canta de terno e gravata, né, elegante, eu falo que ele é o Frank Sinatra, né, ele é o Michael Bublé brasileiro e também é nosso artista aqui, gestão de carreira. Mas o nosso grande foco aqui é venda de shows, tá ligado? Então a gente vende e revende shows de vários outros artistas que não necessariamente são nossos. Então nesse ponto eu ainda sou empresário, mas barra é booker, né? Não é de fato o empresário, é o booker e sou empresário porque toco uma empresa, né? Então, de alguma maneira, sou empresário da música. Só que eu não pego mais o artista ali para ficar eu e ele e fazer toda a alavanca, né? Sozinho ali com o cara, como eu já fiz várias vezes. Eu entendi com o tempo que a minha força fica melhor se ela for focada em algum lugar. Uma outra coisa que eu também estou desenvolvendo, e esse canal é prova disso, é a mentoria com os artistas, tá ligado? Por quê? Porque aí é como se eu fosse um empresário de aluguel.
É tipo isso, né? Então, assim, os artistas me contratam para eu ser o empresário deles, mas eles não necessariamente precisam assinar um contrato comigo de 10 anos, de 5 anos, de 3 anos, né? É uma coisa pontual, né? Que às vezes dura 3 meses, como eu estou fazendo agora, e em outros casos dura mais tempo. Eu fico ali acompanhando o cara, né? E sendo como se fosse uma pessoa no board dele, né? Ajustando ele. E outros parados que vão aparecendo, né? Porra, direção de espetáculo, enfim, enfim, eu não vou dar publicidade muito para isso, porque são coisas paralelas, beleza? Mas o ponto aqui também da rede social, para mim é muito, muito importante. Eu entendi que se eu focar em formar novos empresários e formar novos artistas, o mercado vai ser muito melhor, porque eu sofro, né? E sofri muito com o mercado muito amador. Então eu falei, meu irmão, se eu começar a dar foco nisso, talvez daqui a pouco o meu trabalho vai ser mais fácil. Mais fácil para contratar pessoas, mais fácil de operar, né? Show, porque o mercado vai estar melhor formado. Então eu vou tentar dar minha parcela de contribuição pequenininha, né? Mas, né, tô aqui fazendo. Beleza? Próxima pergunta, tá? Ainda faltam 2. Pergunta do @FredPex. Eu acho que o Fred Pex estudou comigo. Não sei se é o mesmo Fred. Eu não sei o seu nick, tá, Fred? Mas se for o Fred que estudou comigo, ele é o meu comunista preferido, pô. Eu não sou comunista, mas eu tenho vários amigos comunistas e adoro conversar sobre isso, né? E se é o mesmo Fred, ele é o meu comunista favorito, irmão. Beijo, tá, Fred? Fica com Deus. Pergunta do Fred. Comunista fica puto quando você fala fica com Deus. Vamos lá. Pergunta do Fred. Uma música pode ser criminosa? Existe essa discussão no trap americano, por exemplo? Boa pergunta, tá, Fred? Olha... se existe essa discussão no trap americano, eu não sei, eu não acompanho tanta mídia norte-americana, não. Eu acompanho mais a mídia brasileira em relação a rap, eu acompanho mais aqui. Existe essa discussão aqui sim, e vira e mexe ela vem à tona, né? Geralmente tem aquela ideia, né, de que os artistas falam, olha, se um filme retrata um bandido, não é um problema. Agora, se um MC canta, né, como se fosse um bandido, isso é um problema. É arte igual, né? Esse geralmente é o argumento de grande parte dos MCs para dizer que música é arte e não necessariamente tem nada a ver com crime. Né? Do outro lado, eu até outro dia vi um vídeo aí de um camarada, meu irmão. Não sei como é que é o nome dele, mas é um negão, tava na praia assim, e ele vira e dá um papo sobre isso, né? Depois dessa polêmica aí de artista, acho que foi do Borges e do Pose, enfim. O pessoal dando papo, né? O Oruan dando papo pra galera parar de roubar, enfim, tá uma onda de assalto aqui no Rio de Janeiro. E assalto artista, né? Em, sei lá, 2 semanas, o Terrier foi roubado, MC Carol foi roubado, o Chefinho foi roubado. Então, né, se antes tinha aquela ideia de que, não, o artista, ninguém vai assaltar, né? Pelo contrário, meu irmão, o vagabundo tá roubando todo mundo, inclusive artista. Então, e o outro lado, eu vi o vídeo desse cara, olha como que a cabeça foge, né? E esse cara dá um papo assim muito reto, né? Falando, pô, meu irmão, como é que vocês falam um bagulho desse, pô? Né? No fundo, vocês estão ali vendendo aquela imagem de bandido e estão fazendo apologia. Então, esse é um tema muito complexo. Eu tenho inclusive vários vídeos aqui no canal sobre isso, sobre se é apologia ou se é apenas arte. Claro que não dá pra gente simplesmente traçar uma linha geral, a gente tem que ver casos específicos, tá? E sim, eu acho que uma música pode ser criminosa, mas não necessariamente ela é fora da lei. Me explico. Quando a gente fala que algo é criminoso, significa se algo é crime, aquilo está tipificado no Código Penal. Então, aquilo, pela lei, é um crime. Mas não necessariamente as coisas imorais estão, né, tipificadas no Código Penal. Então vou dar um exemplo aqui, né? Se eu botar o pé na frente de um idoso para ele tropeçar na rua, isso não é um crime, né? Mas isso é escroto, né? Pra caramba. Isso não é criminoso, né? Claro que se ele bater a cabeça e morrer, se torna criminoso, mas isso não é criminoso em si, né? Mas é escroto, é imoral, né? É antiético. Então eu acho que uma música pode ser criminosa, aí tem que ver o código legal, mas uma música pode ser imoral, ela pode ser escrota, ela pode ser uma arte de baixa qualidade, de baixíssima qualidade, ela pode ser um lixo, né? Agora, a ponto da pessoa ser presa, só se na música ela faz uma chamada, né? Ela faz aquele clássico exemplo do cara que entra no cinema e fala, pessoal, tá pegando fogo. E era mentira, né? E ele causa um rebuliço do caralho, né? Enfim, a palavra tem esse poder, né? Na verdade, a palavra é o instrumento mais poderoso do homem, né?
Desde Cristo, né? Cristo foi preso por causa da palavra, né? E ele, sendo a palavra, foi preso por causa da palavra. Não fez nada em si, mas falou. Então a palavra, desde sempre, ela é muito observada, muito cuidada. O artista tem um poder na mão muito grande. Então, cara, ele pode sim fazer discurso de ódio na música, né? Imagina, sei lá, o cara faz uma música dizendo que, porra, tem que matar, é raça tal, tá ligado? Porra, isso é crime, mano. Isso é crime, tá ligado? E claro que depende como isso. Por isso que os grandes artistas, eles são muito sinistros, pô, porque eles conseguem retratar situações da realidade de maneira que você não relaciona aquilo como se ele estivesse falando. O rap tem esse problema que ele é muito, o rap e o trap, né, é muito autoral. Então, geralmente, o que o artista está cantando é o que ele vive, é o que ele acredita, é até o que ele mesmo escreveu. Mas se a gente destacar um pouquinho, né, você vai ver, porra, músicas do próprio Chico Buarque, onde ele é mulher, né? Então o artista ali não necessariamente ele é a pessoa que acredita naquilo, mas ele é a pessoa que está retratando aquela realidade. E aí, cara, tem que ir de música a música, depende da música, tá? Mas tem músicas aí que eu vejo que, porra, não são crime, que deveria ser, né? Porra, e eu tenho certeza que vocês veem, né? Músicas assim, eu olho e falo, cara, isso tinha que ser crime, a pessoa tinha que ser presa, porque, meu irmão, tô brincando, né? Mas, porra, tem muita música merda, né, rapaziada? Vamos lá, última pergunta. Esse cara já perguntou aqui, mano. Mas, enfim, tá aqui, tá? Então, por 2 perguntas do @Barcelos. Segunda pergunta dele. Olha, 5 características fundamentais para você investir em um artista hoje em dia. Caralho, ótima pergunta, por isso que tá aqui, né? 5 características fundamentais para você investir em um artista hoje em dia. Olha, cara, eu não vou dizer... vou dizer sobre mim, tá? Não posso dizer sobre os outros empresários do mercado da música. Mas o que eu busco, tá? Eu busco... talento. O cara tem que ter talento, né? Pelo menos fragmentos de talento. Eu sempre dou o exemplo do Messi e do Cristiano Ronaldo, né? O Messi é aquele ET, né? Que nasceu com talento, né? O Cristiano Ronaldo, ele foi desenvolvendo. Então eu enxergo os artistas muito dessa maneira. Tem artistas que você olha e fala, meu, tá muito talentoso, né? A Messi, né? E tem artista que você olha que tem um fragmento de talento e com muita técnica, com muito treino, ele pode melhorar aquilo. Então tem que ter talento, né? Tem pessoas que não têm talento, irmão. E aí não tem jeito, né? Talento, né? Se é um cantor, né? Porra, a forma que ele canta, a forma que ele rima, né? O talento eu acho fundamental. Número 2, a disciplina dele. Isso também é muito importante, tá ligado? É fundamental essa porra, meu irmão. Disciplina. O cara tem que ser disciplinado, né? Já tem outros vídeos aqui falando sobre isso. Número 3, a humildade, né? A humildade também é muito importante. É uma parada que... Cara, o cara é muito talentoso, né? O cara é muito disciplinado, mas ele não ouve o que você fala, porque ele sempre acha que ele está certo. Não vai dar certo, né? Então, o cara tem que ser humilde para partir do princípio que ele pode estar errado, né? E numa relação empresário e artista, isso tem que estar aberto, né? Tem muito problema às vezes na relação empresário-artística porque um acha que é chefe do outro. Então, ou o empresarião, aquele clássico, né, com charutão, manda o artista fazer e deixar de fazer, ou o artista fala para o empresário, olha, eu quero que seja assim, assim e acabou. Então, eu acho isso muito ruim para a relação. A boa relação que eu enxergo é uma relação de sociedade e de troca, né? Às vezes o artista fazia aquilo que ele não queria tanto, mas ele acredita no profissional que está ao lado dele. E às vezes o empresário também fazia aquilo que ele não queria tanto, mas porque ele também acredita no artista dele. Então, para existir esse diálogo, tem que haver humildade, beleza? Então, talento, disciplina, humildade, né? O 4 eu vou colocar também muito, tô falando coisas imateriais, tá? Mas também eu não sei explicar exatamente o que é isso, mas algumas pessoas vão chamar de carisma, outras pessoas vão chamar de brilho, outras pessoas vão chamar de estrela. Com o passar dos anos, e como eu tô no meio artístico desde que eu nasci, né? Eu entrei num camarim, porra, criança, né? Então desde criança eu frequento camarins, né? Desde criança eu lido com artistas, desde bebê mesmo, né? Então eu tô com 30 e vou fazer 33 esse ano. Então eu lido com artistas há 30 anos. O artista mesmo, ele tem um brilho diferente, mano. Não sei o que é. E isso é difícil de pegar, porque é muitos anos mesmo. Eu não consigo explicar aqui. Mas há uma áurea, né? A palavra que tá em alta aí, né? Aura. Tem uma aura. E você percebe isso, né? É energético mesmo, uma parada mais espiritual. Você sente que aquela pessoa é diferente. Porque eu acredito que o artista ele tem uma conexão com o divino um pouco mais próxima, né? Ele é de fato esse interlocutor entre o céu e a terra, né? Então esse cara ele tem uma parada diferente, irmão.
não sei dizer o que que é. Como eu disse, algumas pessoas vão chamar de uma dessas. E 5, cara, a quinta, porra, tem tanta coisa que precisa, né? Mas, porra, se ele tiver... vou botar aqui o seguinte, cara, uma estrutura familiar, né? Claro que isso é difícil ter pra caralho no Brasil, mas, porra, isso é fantástico, né? Se o cara tiver um pai ou uma mãe presente, ou tiver uma esposa, ou tiver um filho. Vou melhorar isso aqui, tá? Se ele tiver por quem fazer aquilo. Isso aqui também é uma garantia de que o cara vai fazer, né? Porque existem muitos artistas que fazem apenas por eles, né? E tá tudo bem, beleza? Se você quer fazer por você, meu irmão, vai que vai. Mas quem faz por uma outra pessoa tem chance de durar mais tempo, né? Porque tá entregando a vida por alguém. Então, meu irmão, eu vou fazer dar certo para poder dar orgulho para minha mãe, né? Meu irmão, eu vou fazer dar certo porque, porra, eu preciso botar comida pro meu filho, né? Meu irmão, eu vou fazer dar certo para calar a boca do fulano. Pode até ser pelo lado ruim, entendeu? Mas se essa pessoa tiver por quem fazer aquilo que não seja só apenas ela tem uma tendência a ter mais força e durar no longo prazo, né? Então é uma pessoa que não está só centrada nela. E o artista, ele tem uma tendência, uma inclinação natural a se fechar nele, né? Então se ela tem alguém, porra, pode ter certeza que sempre vai haver uma disputa ali entre o egoísmo dele, né, e o altruísmo dele. Então é bem imaterial também. Botei 5 aqui de cabeça, mas como eu falei também, caso a caso. Beleza, rapaziada? É isso. Então, porra, aí, respondi 5 perguntas. Se vocês curtiram esse tipo de vídeo, conteúdo, você me avisa aí nos comentários, tá? Que aí na terça-feira, a caixinha que eu abri lá no Instagram, eu trago pra cá e gravo um vídeo aqui no YouTube pra vocês, tá bom? Tamo junto, até a próxima, valeu. Abraços.